Então, gente, vamos aqui para a parte 2, né, do nosso vídeo. A gente estava falando sobre o labor científico. Então, na parte 2, né, a gente vai continuar a nossa apresentação e finalizar esse tópico, eu espero, né? Acho que 20 minutos dá tempo. Então, a gente viu que há essa questão da teoria, né, da construção dos métodos teóricos, métodos e teorias, princípios, e com o avanço da ciência, né, se inventa novos métodos, novas teorias, se corrige, né, ratifica os métodos anteriores e as teorias, ou então abandona as teorias anteriores, etc. Né? Então acontece esse movimento, né, esse trabalho científico é constante. Né? Hoje está acontecendo isso em todas as áreas do conhecimento. Peguei essa citação, né, da autora, né, que ela diz que o objeto das ciências sociais é histórico. Isto significa que as sociedades humanas existem em um determinado espaço cuja formação social e configuração são específicas. Né? Então, nesse primeiro ponto, né, é interessante refletir sobre isso, que o objeto, né, o que você está estudando, ele é totalmente influenciado por esse momento histórico ao qual está inserido, certo? Então, uma das reflexões sobre a pesquisa social é essa, né? Você estudar a literatura hoje, você estudar a linguística hoje, ela está extremamente relacionada ao contexto histórico. Então, vivem o presente marcado pelo passado e projetado para o futuro, num embate constante entre o que está dado e o que está sendo construído. E aqui, gente, nessa parte é bem interessante que vocês devem lembrar daquilo que eu falei sobre o referencial teórico. Né? Então, existem os cânones, né? Então, o passado, né? Esse passado que marca o presente. Né? Então, os cânones ainda hoje, eles são citados nos trabalhos, nas pesquisas científicas. Né? E o projetado para o futuro é o que se espera. Né? Então, quando você faz uma pesquisa, você dá uma contribuição no sentido de que aquela realidade ela tende a se manter, ou se houver modificações, né, talvez a pesquisa não tenha a delimitação de abordar as mudanças, né, mas ela apresenta um estado, né, que ela também tem uma projeção para o futuro, né, daquela realidade analisada. Então, o objeto das ciências sociais, o que eu quero que vocês pensem é isso, que ele é extremamente, né, histórico, né, está atrelado ao contexto histórico. As ciências sociais são intrinsecamente ideológicas. O que isso quer dizer? É que as ciências sociais elas partem de ideologias, né? Como a gente já falei, né, no vídeo anterior, né, o início da ciência linguística ele era marcado pelo positivismo. Depois entrou mais no caso do marxismo, né? Hoje em dia a gente tem as questões de identidade, né? Enfim, então conforme as ideologias vão surgindo e vão também constituindo as teorias, né, isso passa a ser o material a ser utilizado nas pesquisas sociais, certo? Então, cada uma das teorias que vocês irão utilizar, elas já estão permeadas de ideologias e pensamentos, né, conforme o teórico ele foi constituindo aquele pensamento, né? Então, é muito relacionado ao próprio teórico, né, a sua própria formação é, enfim, sua formação de estudo, né, e conhecimento. Então, a ciência, né, veicula interesses e visões de mundo historicamente construídas, embora suas contribuições e seus efeitos teóricos e técnicos ultrapassem as intenções de seus desenvolvimentos. Né? Então, às vezes, as pesquisas elas são pensadas para um determinado momento, mas elas podem sim se tornar cânones, né? E ultrapassar aquele período, né, a qual elas foram delimitadas e constituídas. Né? E essa questão dos interesses, né, é a questão da ideologia que está por trás. Né? Então, ela
ela está relacionada a um determinado interesse, certo? Disso, né, o objeto das ciências sociais ele é essencialmente qualitativo, né? Eu lembro que eu falei para vocês, o tipo de pesquisa, né? Então, os tipos de pesquisa, né, de maneira bem geral, bem ampla, eles podem ser de dois tipos, né? O qualitativo e o quantitativo. Vamos ver aqui mais, né? Não, acho que no próximo slide é que eu vou falar um pouco mais, né? Mas voltando a esse aspecto do qualitativo, né? A pesquisa científica, ela é a pesquisa social, né? Pesquisa científica social, ela é predominantemente qualitativa pelo aquilo que eu já falei antes, né? Porque ela parte de interpretações e de análise da realidade, né? Conforme a teoria e o método pensado, né? Então, por isso que ela é predominantemente qualitativa, porque mesmo que ela fosse tentar ser quantitativa, haveria uma necessidade muito grande de dados e talvez não houvesse tempo suficiente para dar conta daquela realidade, porque para você analisar uma enorme quantidade de dados de pesquisa social, você precisa de tempo e muita gente envolvida. Então isso acaba, a própria pesquisa social ela acaba sendo não sendo efetiva, não sendo eficiente, porque se você tem várias pessoas trabalhando para controlar isso e conduzir a um experimento no sentido de que haja coerência tanto na ideologia, no subjetivismo de cada pesquisador, o tempo já passou. E aí acaba que os dados eles vão se perdendo, né? A realidade vai se modificando. Então é muito difícil fazer uma pesquisa social quantitativa por conta disso, por conta da efemeridade da própria sociedade, né? Então há mudanças, né, que é claro que não estou dizendo que é impossível se fazer pesquisa quantitativa, né? Há certas pesquisas sociais que podem ser quantitativas, né? Tanto é que eu falei para vocês que é predominante, não que é totalmente, não que é apenas qualitativo. Entendido? Então, fiquem atentos a isso. Então, né, pensando na metodologia, né, seguindo o texto, né, ela fala que a metodologia, o que que é a metodologia, né? É o caminho do pensamento, né? Como você pensou aquela pesquisa? Lembra que eu falei para vocês, olha, a metodologia você vai dizer, a primeira coisa que eu fiz foi pensar no tema. E como foi que você pensou no tema, né? É claro que esses tópicos você já começa abordando na justificativa, né? Mas na metodologia você vai formalizar. Você vai dizer, no decorrer da disciplina de projeto, a partir das reflexões, ou então, sei lá, em qualquer disciplina que você esteja cursando, ou da disciplina que surgiu a ideia, né? Você vai atrelar, ou não só a disciplina, né? Ou você estava em casa, você vai relatar, tentar relatar o máximo de detalhes possível desse caminho do pensamento que você teve, né? Então, você pensou sobre internetês ou você pensou sobre análise de memória literária, quando você estava, sei lá, lendo um livro, ou quando você estava assistindo TV, ou quando você estava no WhatsApp, enfim. É claro que alguns certos detalhes, eu lembrei desse tema quando eu estava tomando banho. Precisa, né? Alguns detalhes não precisa, né? Você pode relacionar com, no caso, né? Eu estava tomando banho, você pode colocar, no momento de reflexão, me veio o pensamento de que estudar tal coisa, né? Sei lá, estudar sobre o internetês é algo frutífero. E aí você desenvolve esse caminho do seu pensamento. Atrelado a isso, você tem que desenvolver a prática, né? Então, a partir do momento que eu pensei em pensar sobre o internetês, pesquisar, né, sobre o internetês, eu fui atrás de livros, de artigos, fui pesquisar no Google acadêmico, na biblioteca, enfim, onde quer que seja, e aí você vai desenvolver. Primeiramente eu pesquisei o artigo tal, a partir do artigo tal eu fui lendo outros, né? Então você pode, aqui no caso, você não vai estar necessariamente o artigo, mas sim os livros, né? O teórico que você utilizou como principal e foi se encaminhando para outros, né? Então isso é o desenvolvimento da metodologia, certo?
Então, incluindo as concepções teóricas de abordagem, um conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador, certo? Aqui, né, ficou bem poética essa relação entre a metodologia e a prática de pesquisa. Então, gente, geralmente, né, a teoria que você vai utilizar, ela já vem embutida um método, né? Então, se você vai estudar o eu lírico, né, numa obra literária, né? Então, o teórico que você estudou para definir o conceito de eu lírico, ele já utilizou a metodologia para desenvolver aquela pesquisa. Então você vai adequar a sua pesquisa àquela metodologia, ou então inovar. A partir da proposta metodológica daquele autor, você vai pensar em uma teoria ou uma metodologia que melhor se adapte ao que você quer estudar, né? E aí vem esse detalhezinho aí da autora, né? O poder criativo, né? O potencial criativo do investigador. Então a criatividade de vocês, né, vai favorecer, no caso da adaptação da metodologia já existente, das teorias já existentes, para desenvolver a própria pesquisa de vocês. Né? Então, a metodologia ela deve estar aliada, né, ao que você quer, né, aos aspectos teóricos, né, como eu falei. Então, esse gráfico é basicamente um resumo daquilo que eu falei. E a prática de pesquisa, né, ela vai seguir justamente o que você propõe, né? E aí é importante, como eu já falei, né, eu vou repetir bastante isso, que vocês devem pensar na metodologia bem delimitada, bem descrita, bem formulada, para ajudar vocês nessa prática, né, no passo a passo que vocês vão realizar para fazer a pesquisa de vocês. E aí nesse próximo gráfico, né, tem a fala de Feyerabend, não sei se ele é francês ou é alemão, né, que ele fala que a metodologia é algo que não é certinho, né, não é delimitado, né, ele é cheio de, como é que eu posso dizer, cheio de aberturas, né, ele é também assim como a teoria e a prática, né, tudo isso que a gente fala aqui, ela não é bem delimitado, bem formadinho, bem separado, como a gente fala aqui na aula, né? Na realidade, é tudo misturado, junto e fluido, né? Se confundem às vezes, né? Então, é importante que vocês pensem na adaptação da metodologia e também pensem nas metodologias que os pesquisadores que vocês estão utilizando na teoria utilizaram nas pesquisas dele, né? Como foi que eles relataram a pesquisa deles na metodologia. E aqui esse gráfico ele é bem interessante, né? Sobre o progresso da ciência, né? Então é como se a realidade ela fosse esse ponto aqui extremamente confuso, né? Bagunçado, né? Desorganizado, né? Então, com chama de quebras de paradigma. Existem várias quebras de paradigma, né? E aí se tem um momento de pesquisa e o progresso é justamente essa construção de conceitos, metodologias, né? Que a partir da pesquisa vão se encaminhando e há um outro momento de quebra de paradigma novamente e aí o ciclo continua, né? Não para apenas aqui, né? Como eu falei para vocês, os cânones eles são também em um certo momento ou corrigidos ou abandonados, né? Então, nesse momento de quebra de paradigma é aqui onde são separados os cânones que vão ser corrigidos, que vão ser abandonados ou que vão ser mantidos, né? E aí o ciclo se recomeça, né? Então, basicamente esse é o ciclo da pesquisa, né? Esse é o ciclo da ciência. A pesquisa, ela alimenta a atividade de ensino e atualiza frente à realidade do mundo, né? O ideal, né, é que fosse assim, né, dessa forma, né? Então, não é o que se acontece que a gente observa na realidade, né? Mas o ideal é que fosse assim. Nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática, né? Isso é muito interessante, né? Então, são questões que afetam a vida, nossa vida prática, nossa prática, né? Que vão gerar pesquisas, né? Que vão
fornecer, né, ideias para que a gente tente, né, resolver o problema, né? Então, o problema da nossa vida, né, seja da discussão teórica, ou seja, na própria prática do dia a dia, certo? Né? Então, como eu falei para vocês, a questão é que ela que vai guiar a pesquisa, né? Então, é fundamental que vocês tenham a questão bem delimitada para que ela gere o conhecimento, né? Então, o conhecimento ou uma nova referência, né? Então, esse ciclo é o que vai gerar pesquisa. Toda pesquisa ela vem de uma dúvida, de um questionamento, né? Então, a ciência só existe porque os homens questionam, os homens tem dúvidas, e a partir dessas dúvidas é que o conhecimento vai se desenvolvendo, né? Então aqui é o principal ponto que vocês têm que pensar, né? A teoria ela vai no sentido de que a partir dela você consegue desenvolver um caminho para responder aquela questão, né? É aquela mesma reflexão que a gente fez anteriormente, de que não é necessariamente algo novo, inovador que a gente vai ter. Ah, que não tem teoria sobre aquilo, né? Alguém pode dizer, ah, professor, não tem teoria sobre o que eu quero pesquisar. Mas existem teóricos ou pesquisadores que já montaram reflexões próximas daquilo que você quer. E a partir daí você vai criar uma nova referência, se já não existe, né? Então é assim que se desenvolve, né, a pesquisa. Né? Então a teoria ela vai esclarecer, né, algo que já existe, né, ou uma realidade que é obscura, questionar aquela realidade, né? Então organizar os dados, né? Uma teoria ela fornece, né, a maneira mais adequada para você organizar aqueles dados, né? Então é importante observar isso e direciona as análises, né? É como se fosse a metodologia, né? Aqui direcionar as análises é um método, né? Então a metodologia ela vai nesse sentido de fornecer o caminho para suas análises, né? A partir de que eu vou analisar o que primeiro, depois o que segundo, terceiro e assim sucessivamente, certo? Outra coisa que a autora fala, né, sobre proposição, né? Proposição é aquela afirmação que você vai fazer sobre a pesquisa, né? A pesquisa vai abordar o internetês e sua influência com sei lá, escrita da redação do Enem, né? Então, você vai comprovar ou não, né? Então, quando você já tem a comprovação, é porque você já realizou a pesquisa para fazer aquela comprovação da hipótese inicial, né? Então, a autora vai abordar justamente nisso, né? E aí, com aquilo que a gente já viu, né, já discutiu, né, surge de questões reais, da prática do cotidiano, né? Então, a partir de questões que você já vivencia, ou algum colega vivencia, ou a própria teoria, né, a própria comunidade acadêmica relata essa vivência. É inteligível, o que que isso quer dizer? É algo que é compreensível, é algo que você pode estudar, né? Por exemplo, uma coisa que não é inteligível ainda para nós é saber de onde vem a linguagem, né? Ainda não se sabe se é genética, se é social, ou se é a mistura de genética e social, né? Ainda não se tem respostas, né, e comprovações sobre de onde vem a linguagem, né? A origem, né, essencial da linguagem. Representar representam relações abstratas entre as coisas. Então, né, são relações que a gente vai fazer de abstração, né, a relação entre escrita, o internetês, né, e a produção de redação do Enem. São coisas muito diferentes da própria prática, né? Por que são diferentes? Porque a redação do Enem é uma escrita que você não vai escrever na internet, você vai escrever à mão, né? O internetês é algo que você escreve no celular, digita, né? E como é que isso tem uma relação, né? Então, é uma construção abstrata que nós pesquisadores fazemos, né? Só para citar um exemplo, né?
Também, como foi colocado da literatura, né? O eu lírico e a sua relação com a materialidade, memória, né, patrimônio histórico, né? Não é necessariamente uma relação pré-existente, é uma relação abstrata que a gente constrói para fazer a pesquisa, né? Então é a partir daí que a pesquisa se desenvolve, certo? As relações que nós construímos e delimitamos para fazer aquele trabalho de pesquisa. Sobre o conceito, né, que ela vai falar. O conceito, né, ordena os objetos e os processos e fixa o melhor recorte que deve ou não ser examinado e construído, né? É algo que a teoria ela fixa, né? Ela normatiza, né? Para que seja mais compreensível. É isso que eu falei para vocês. A realidade é desordenada, é fluida, é misturada, é confusa. E os conceitos eles nos ajudam a entender essa confusão, essa fluidez que é a realidade. Então, é novamente uma abstração que a gente faz, né? Existem conceitos de observação direta, né? Por exemplo, o som. O som que a gente emite, ele é objetivo, né? Você consegue captar por instrumentos de medição, né? A estudar a onda, o comprimento de onda, né? Estudar questões físicas do som. Mas já existem elementos como fonemas, como a própria, né, o porquê que determinadas pessoas falam problema e outras falam problema e outras falam de outra maneira. Então isso aí já vai, vejam que o nível de abstração ele já vai aumentando, ele já vai se ampliando, certo? Então é, a gente lida também com níveis de abstração da realidade. Então a gente já deu novamente aqui os 20 minutos, né? Quer dizer, ultrapassou. Então eu vou parar aqui a gravação e na parte 3 a gente finaliza o nosso vídeo. Ou, quer dizer, a nossa temática, né? Esse vídeo finaliza por aqui. Mas essa temática a gente ainda continua no próximo vídeo. Até logo!